esse momento hilário. A gente havia deixado, eu havia deixado, aliás, com vocês, uma atividade wonderful, né? Maravilhosa, da página 153 até 157, né? O que perguntaram aqui? Eles são corrigidos automaticamente, tá, ô Letícia? A propósito, gostaram? Ah, que coisa boa. Vamos lá, pessoal. O livro de History, História, tá certo? Página 153, tá bom? Página 153. A turma tá volumosa hoje, viu? 29 pessoas. Dispensando, deixa eu ver, 2 dispositivos, meio do alfabético. Dá 27 pessoas. Bom, quando elas chegarem a mim, meus queridos, provavelmente já na próxima semana, ou talvez nessa ainda, eu já posto para vocês, tá bom? Só que no caso, não sei como eu vou fazer ainda, para que fique, para que as notas fiquem no sigilo, né? Cada um só vai saber da sua nota. Eu acredito que cada um vai ter que me buscar, tá bom? Eu vou responder e vocês me procuram. Brincadeira. Vocês vão no meu WhatsApp, perguntam a nota que eu, pronto, coloco lá, tá bom? Sossegado. Por que o Roberto não coloca logo a nota? É porque aí ia ser de todo mundo, né? Todo mundo ia ver a nota de todo mundo. Entendeu? Aí tem gente que, para alguns, não tem problema, mas para outros tem muito problema. Tá? Vamos lá, vamos corrigir. Todo mundo abriu o livro, página 153. É como eu disse, eu ainda não vi hoje, tá bom? Ainda não chegaram até mim as notas, tá certo? Vamos lá, aula de história. Eu sei que a prova, a maioria gostou, talvez uma ou outra questão desagradou, mas acontece. Primeira questão, página 153. As bases das relações de trabalho no governo Vargas se inspiravam no corporativismo fascista, em que o Estado interfere diretamente na organização sindical. Nesse sentido, responda: como se deu a criação do Ministério do Trabalho? Eu não. Já errei, não. Pronto, tem a pressa para responder aqui a primeira questão, Letícia. Manda. Cadê vocês? Sumiram? Primeira questão. Como se deu a criação do Ministério do Trabalho? Getúlio Vargas criou essa instituição para que, subordinada ao governo federal, controlasse as relações de trabalho e mediasse as discordâncias e os impasses entre os patrões e os trabalhadores. Né? Aqui o posso dar primeiro. Aliás, da A, tá certo? Da B, da 1. Quais foram os principais pontos da consolidação das leis do trabalho? Pessoal, eu queria que vocês respondessem também. Dá para resumir, Getúlio Vargas, a pergunta vamos reler a pergunta, como se deu a criação do trabalho, do Ministério do Trabalho, aliás? Vargas o criou para mediar os impasses entre patrões e trabalhadores. Dá para resumir também. É que os detalhes, às vezes, fazem muita diferença. Às vezes, nem tanto. Né?
Mas numa disciplina de história, todo detalhe faz diferença. Claro, se em duas linhas não couber, você pode fazer no seu caderno. Tá? Quais foram os principais pontos da CLT? Mediar os problemas, certo? Os impasses, tipo o problema de empregado querendo aumento salarial e o patrão não quer dar. Quem resolve isso? O Ministério do Trabalho. Uma lei específica vai resolver isso. Ou então, o patrão quer demitir o funcionário do nada, tá? Do nada quer demitir. Antes do Ministério do Trabalho, isso era possível, né? Antes da Constituição de 34. Agora já não era mais possível, né? E fazer isso sem sofrer nenhuma consequência, porque a demissão sem justa causa repercute numa multa ao patrão, né? Você quer demitir sem justa causa? Então você vai pagar uma multa, tá certo? Esses eram os problemas, os impasses que haviam entre os patrões, né, e os empregados. No caso, esses eram alguns dos, né? Porque tinham outros problemas, né? Carga horária, que era excessiva, trabalho em dias que o trabalhador não achava justo, como por exemplo feriado ou coisa assim. Agora tínhamos leis para fiscalizar esses problemas, né? A primeira questão, item B, a resposta é: os principais pontos da CLT foram a regulamentação da jornada de trabalho. Vou só colocar aqui principais pontos, né? Os principais pontos: regulamentação da jornada de trabalho, criação de salário mínimo, isonomia salarial, multa para demissão sem justa causa, licença maternidade, regulamentação dos sindicatos. Bom, tá ótimo. Quantas linhas? São três linhas já dá, né? Três linhas dá para colocar isso aí. A B. Aliás, a B não, desculpa. A B eu acabei de colocar. A segunda questão, na página 154. O governo de Getúlio Vargas, a partir de 1934, foi marcado por muitas divergências políticas entre grupos que visavam chegar ao poder e derrubá-lo. Discorra sobre os dois grupos políticos abaixo, a ANL e a AIB. Vocês fizeram essa questão, pessoal? Alguém fez a dois? Ou ficaram receosos por conta do simulado? Bem que essa desculpa não ia colar muito, porque o assunto dessa atividade era, estaria, né, dentro do assunto do simulado. Fez, Sara? Você pode colocar a resposta, nem que seja digitado. Essa daqui vai muito da sua percepção, né, do seu entendimento sobre a questão, sobre pegar os pontos importantes sobre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Seria quase como uma interpretação de texto, né? Tem um texto sobre esses dois grupos. Você vai só colocar os pontos mais importantes, fazer uma espécie de enumeração, de resumo e falar sobre eles, né? Outra pessoa que também tenha feito e quiser colocar, fique à vontade, tá bom? Segunda questão, a Aliança Nacional Libertadora. Deixa eu ver aqui o item.
Foi uma frente de esquerda composta por setores de diversas organizações de caráter anti-imperialista e antifascista. Correto, Ítalo, deixa eu ver essa controle social por meio da instituição de pena de morte, criação de um órgão especializado em utilizar a sabedoria. Correto, correto também. Não, pera. Não, você está falando da A e B, né? Do item B. Sua resposta está correta, mas não para essa questão, tá certo? Tá certo, tá certo. É isso. Tudo bem, tudo bem. Mas é a resposta dentro dessa ideia, tá bom? É o grupo político, grupo constituído pela esquerda, né? Resumindo, para resumir as linhas, né? Que defendia a reforma agrária, a proteção industrial, a educação pública, universal e de qualidade, fim da corrupção. Basicamente, era essa a ANL, tá certo? Que, resumidamente, tem essas ações antifascistas, anti-imperialistas e anti-integralistas. Né? A gente pode resumir essas ações dessa maneira. Já A e B era um pouquinho o contrário, né? Dito errado, isso tá, acontece, não, sem cabule, não. A e B. A e B era fascista, ultradireitista, tendo como sua principal liderança Plínio Salgado. Seus membros ficaram conhecidos como camisas verdes, além de utilizarem a expressão tupi Anauê. Eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e ao imperialismo. Defendiam um Estado centralizador e um regime de exceção. Sim, é um resumo sobre o que eles eram, né? Antifascista, posicionamento político, isso, muito bem. Só corrigir isso aqui que eu digitei errado. Ficaram, Carlos, ficaram. Pronto. 2, entender. Pronto. Resumindo, é isso. Quando eram fascistas, ultradireitistas e com posicionamentos contra o capitalismo financeiro e o liberalismo econômico. Então, vamos voltar aqui, controle social. Porque a tua resposta está correta, agora mais não é dessa questão. Vamos lá. Terceira questão, essa questão aqui é bem grande. Por perto do fim de seu governo, Getúlio Vargas almejava continuar presidente do Brasil. A solução foi dar um golpe de Estado. Como se deu esse processo e como resultou o Estado Novo? Como resultou no Estado Novo, né? Como se deu esse processo que resultou no Estado Novo, meus queridos? Quem fez a terceira? Vamos lá, vou dividir ela em duas partes, tá? Mas, basicamente foi isso, né? Vargas centralizou o poder e o autoritarismo, né? Trazendo para si, basicamente, o executivo e o legislativo, né? Se quiser, pode só colocar isso realmente que a Sara pôs, mas acrescente alguns detalhes que eu estou colocando aqui, tá? Página 155, quarta questão. Vargas decidiu organizar o Estado Novo baseado nas ideias fascistas usadas na Itália. Cite suas principais medidas.
Bom, essa daqui é a resposta que você tinha colocado lá em cima, né, Sara? A resposta da B, da 2, é a que você colocou aqui, tá certo? Eu sabia que ela estava correta, mas eu não estava lembrando qual era a questão. Por isso que eu fui lendo e confirmando, tá certo. Mas não, pera, não é sobre A e B que ela está falando, né? Mas tudo bem, tá? Sem problema. As principais medidas de Vargas, né? As principais medidas do Estado Novo foram criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, estabelecimento de controle social, com pena de morte, cassação de direitos políticos, controle sobre o judiciário e o legislativo, a ilegalidade dos partidos, dos outros partidos políticos, criação do departamento do DASP, né, Departamento Administrativo de Serviço Público, criação de empresas públicas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E antes que alguém fale, sim, é muita coisa para 3 linhas. Meus queridos. Dá para resumir, né? Você pode só colocar a criação do departamento, a criação do DIP, do DASP, controle social com pena de morte e criação de empresas públicas. Pronto. Você resumiu, mas deixou detalhes pertinentes, tá bom? De novo, você vai só colocar a criação do DIP, do DASP, controle social com pena de morte e criação de empresas públicas. Pronto. Está muito bom desse jeito. O que foi o queremismo? Está um pouquinho mais fácil, né? Uma espécie de jogada do Getúlio Vargas. Basicamente, é exatamente isso aí que você colocou, Letícia. Basicamente, não. Tá maravilhoso o seu resumo, tá certo? Um movimento político introduzido na população em 45, em que defendiam a todo custo a permanência de Getúlio Vargas na presidência, visto que a Constituição não permitia a reeleição. Agora, página 150. Opa, página 156, e a gente encerra aqui na 157. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio Getúlio Vargas em 37, pode ser associado ao item na 1 da 156. O que é que vocês marcaram? Só colocar a letrinha, pessoal. Não precisa detalhar a questão, não, tá bom? Colocaram B, colocaram C, colocaram A. Vocês não fizeram, não? Cadê o povo dessa sala? Lívia, você não fez? Foram embora. Cadê o Patrício? Sara. Qual foi a que você marcou na 1 da 156? Cadê Stephanie? Stephanie tá aqui. O que é que você marcou na 1, minha querida? Suiane, o Ítalo, a Johanna. Manifeste, o Johanna. Natália também. Estava um pouquinho parecida, né? Tem umas palavras que não estavam tão dentro dessa questão, não. Bom, deixa eu ver aqui no chat. Que bom. Olha só, todo mundo marcou a A, né? Correto. Pode ser associado no caso, à radicalização política do período, representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e a Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. Primeira questão da página 156, item A.
Segunda questão. O Estado Novo, período que se seguiu ao golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se, letra na 2. Esse A, o Y, é para 2, é? Ou é para 1? Tá bem, mas é para 2 ou é para 1? Sem querer, mas você pode ter acertado ou não. Mas a 2 eu marquei tá certo. Sara e Ítalo, né? Que quem se manifestaram foi vocês dois. Segunda questão está correta. Item A. Caracterizou-se pela centralização, né, o Estado Novo. Caracterizou-se pela centralização político-administrativa, eliminação da autonomia dos estados e extinção dos partidos políticos. Sim. Página 157. O general Góes Monteiro, muito bom, viu? Vocês estão marcando. Quem está se manifestando está acertando. Sinal de que vocês não precisam de timidez, não precisam de medo. O general Góes Monteiro, ministro da Guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta dirigida ao presidente em 1934, abre aspas, o desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo, nativismo exagerado não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção, o desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes, pela unidade de vistas e a convergência de forças pela cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum, desculpa, o ideal comum à nacionalidade. No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 30. Entre eles, terceira questão, o que é que vocês marcaram? Letícia, Patrício. Olha só, parece que eu estava adivinhando que eu ia chamá-lo. Patrício, realmente causa uma certa dúvida, mas vamos ver aqui sobre o que é que a gente está falando. No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 30. Entre eles, olha, é o seguinte: a organização de milícias estaduais até que se encaixaria, mas a regulamentação do trabalho e da educação não se encontra dentro desse trecho da carta, tá certo? Então, o item A a gente elimina, tá bem? Vamos ver o outro item que o pessoal disse aqui que foi. Nossa, travou. Não. Item D, né? Vamos ver o que é que diz no item D. Centralização política, né? Estamos falando da Revolução de Getúlio Vargas. Regulamentação das relações trabalhistas. Aí sim, né? Porque fala do sindicalismo e o nacionalismo, né? Fala das relações de trabalho, eu acho que eu tirei a explicação pela metade. Na A, fala da regulamentação das relações trabalhistas, mas não fala da educação, né? Na D, fala da regulamentação das relações trabalhistas e do nacionalismo. Agora sim, o desenvolvimento das ideias nacionais, das ideias sociais preponderantemente nacionalistas, tem, né? Organização sindical do trabalho, também tem, e a centralização política, que é basicamente tudo que ele fala ao longo do trecho da carta. Então, terceira questão, item D, certo? Terceira questão, D de dado. Quarta questão. A política industrial da era Vargas caracterizou-se por promover, a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido, por promover item B, tá?
promover as bases para a expansão industrial, por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e nacionalista. Como eu não gosto de deixar nenhuma palavra mal entendida, pragmatismo é basicamente uma coisa prática, tá bom? Um exemplo de pragmatismo seria: temos um problema aqui e não vamos olhar para o problema, vamos procurar a solução. Isso é ser pragmático. A política de Vargas, nesse sentido, era pragmática, né? A política industrial, sem muitas papas na língua. Quarta questão, item B. Quinta questão. No Brasil, o Partido Trabalhista Brasileiro, que procurou regimentar os sindicatos e os trabalhadores, e o Partido Social Democrático, que reunia os setores mais conservadores da sociedade, foram criados nos momentos finais do Estado Novo, sob inspiração direta de Getúlio Vargas. Quinta questão, item E. Quinta questão, item E. Sexta questão, para a gente finalizar, é o item B, mas vamos ler, claro. No Brasil, a CLT foi criada pelo decreto número 5.452, de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representavam a participação do Estado como árbitro na mediação das relações entre patrões e trabalhadores, de 1930 em diante, permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas. Atividade corrigida. Alguém perdeu algum item? Todo mundo corrigiu, né? Agora a gente vai para a página 150, ou 158, 158. Vamos entrar num assunto bem interessante, né? Segunda Guerra Mundial. No caso, a gente tenha dado início a essa leitura, mas a gente vai... No caso, a gente só viu esse parágrafo aqui, tanto que não deu nem para ver muita coisa. Mas a gente tem 10 minutos, dá para contextualizar bastante. Vamos lá. Abre aspas. O estado de espírito na Alemanha mudara há exatamente 2 anos. Começaram a circular, pouco antes do Natal de 42, boatos de que o sexto exército do general Paulus foi cercado no Volga pelo Exército Vermelho. O regime nazista achou difícil admitir que a maior formação de toda a Wehrmacht estava condenada à aniquilação nas ruínas de Stalingrado e na estepe congelada que as cercava, no caso, a floresta de estepes. Para preparar o país para as más notícias, Joseph Goebbels, alemão é Goebbels, Reichsminister de Propaganda e Informação, anunciara um Natal cristão, o que, em termos nacionalistas, significava austeridade e firmeza ideológica, e não velas, pilhas e coros de Stillnacht, Heilige Nacht, versão alemã para a canção Noite Feliz. Alemão é complicado, viu, pessoal, de aprender. Página 159. Como vimos, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um conflito de ordem mundial e por uma crise financeira que modificaram as relações políticas em toda a Europa. No caso, a crise é de 1929, né? O crash da Bolsa de Valores. Para analisarmos os motivos que levaram ao surgimento da Segunda Guerra Mundial, temos que avaliar as consequências da Primeira Guerra Mundial, que ficaram mal resolvidas. A Primeira Guerra Mundial iniciou-se após um período de paz, que ficou conhecido como Belle Époque, e acabou por envolver nações europeias, que tinham grande rivalidade, por exemplo, entre França e Alemanha, que disputavam, aliás, o território da Alsácia-Lorena e entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, pois os austro-húngaros queriam manter seu domínio sobre a região da Sérvia,
Além disso, a crise econômica dos anos de 1920 e 1930, que foi piorada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, deixou as nações europeias em crise, complicando ainda mais as relações entre os países. Isso aqui eu falei bastante na aula passada, né? Diante desse panorama político, aqui embaixo da figura, tá? Diante desse panorama político e econômico do século XX, podemos resumir os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial em rivalidades das nações europeias existentes na Primeira Guerra Mundial, continuaram mal resolvidas e até aumentaram, a severa punição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes despertou uma forte xenofobia entre os alemães, que achavam injustas as punições, como a proibição de organizar um exército, a impossibilidade do desenvolvimento de uma indústria bélica, mas, sobretudo, o alto valor das indenizações a serem pagas a países como França, Inglaterra e Estados Unidos, que gerou uma grave crise financeira na pátria Alemanha. Como eu falei, a Alemanha não podia criar um exército, mas ela tinha uma polícia que era muito maior do que muitos exércitos do mundo, né? É uma maneira de driblar as leis. A crise econômica de 1929, que ficou caracterizada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, atingiu várias nações do mundo. Houve uma diminuição de exportação e importação, visando um maior protecionismo econômico, o que prejudicava a produção industrial para os Estados Unidos. Aliás, produção industrial, ponto. Para os Estados Unidos, iniciar ou provocar uma nova guerra seria a solução ideal para sua indústria de armamento, e também foi atingida pela crise. No cenário gerado pela crise de 1929, algumas nações buscaram fortalecer suas economias internas, ou até mesmo o liberalismo econômico. Mas algumas nações europeias construíram regimes ditatoriais, autoritários e totalitários. Eram regimes de ultradireita que surgiram em países como Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Japão e até mesmo, como a gente viu, né, no Brasil, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Aliás, a Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por perseguições étnicas, raciais, pela defesa do arianismo, que era o entendimento dos alemães de que seria uma raça superior, que coisa, né? Intervenção do Estado na economia das nações totalitárias, além do fato de Hitler desejar expandir ao máximo o território alemão. Entretanto, o principal objetivo era econômico, tanto para o chamado eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão, como para os aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Cada nação visava controlar o mercado financeiro à sua maneira. Agora sim, a gente vai penetrar aqui na maior figura da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler e o fortalecimento do nazismo. No ano de 1933, subiu ao poder um ultradireitista que fez do nazismo a política cotidiana dos alemães. Adolf Hitler, como já foi dito, Adolf Hitler, como já foi dito, o nazismo era uma ideologia política que defendia a total intervenção do Estado na economia, política e sociedade. Além disso, os cidadãos perderiam as liberdades individuais e coletivas, tendo de defender o regime de todas as formas, sem contestar a figura do seu líder, nesse caso, Hitler. Em outras palavras, era um regime político baseado no totalitarismo. Assim como a maioria das nações do mundo, a Alemanha atravessava a crise financeira dos anos de 30. Essa situação de desemprego, recessão e inflação abriu a possibilidade para que surgissem governos autoritários e totalitários. E foi o que aconteceu na Alemanha, né? Temos... Mas, professor, explica aí por que o desemprego, a inflação, a recessão econômica ajuda a que apareça um regime totalitário?
Porque aqui a gente vai ter a indignação popular com o atual governo, né? Temos uma massa da população indignada com o que o governo está fazendo para administrar o dinheiro público da maneira com a qual o governo está governando, né? Sendo bem redundante. E, no meio desse cenário, pode surgir alguém interesseiro com um discurso populista, né? Dizendo o que você quer ouvir. Basicamente, foi o que aconteceu no Brasil também. Estou falando de Getúlio Vargas, tá? Se você notou alguma semelhança com os dias de hoje, é mera coincidência. Uma crise econômica, uma crise política, tudo isso acontecendo, o país indo abaixo, a nação indo abaixo, e surge alguém que promete que vai resolver todos os problemas do país, né? No caso, eu estou falando da Alemanha agora. E foi o que aconteceu. Assim que Hitler ascendeu ao poder. Onde paramos? Assim, desemprego, recessão econômica, regimes totalitários. Pronto. Foi o que aconteceu na Alemanha. Mas, para conseguir o controle social, Hitler usou uma forte propaganda de nacionalismo, que buscava despertar na sociedade o amor exagerado à pátria, estimulando o culto a símbolos, bandeiras e líderes, até atingir um estágio em que não seria contestado por seu povo. Hitler controlou a imprensa e direcionou-a para fortalecer sua figura e sua importância à frente da Alemanha. Dessa forma, conseguiu o apoio de mais de 70% da população alemã, principalmente os jovens, que correspondem a 50% da sociedade. Do outro lado, o liberalismo econômico, característico de nações como Estados Unidos, Inglaterra e França, tá na hora, também estava em crise, enquanto as nações que viviam seus regimes totalitários e nazifascistas começaram a crescer e se consolidar, incomodando os liberais. Bom, a gente viu até aqui, né? A gente recorrigiu a atividade de história, a gente viu um pouco do contexto sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre como Hitler ascendeu ao poder, né, em 1933. Infelizmente, nossa aula tem que ficar por aqui. A gente vai se ver